Olá! Por um mundo mais respeitoso com as religiões e as igrejas, e também seja um lugar onde as pessoas considerem sagrado o direito de acreditar e não banalizar a pessoa dos líderes religiosos com frases rasas e injustas, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. As chamadas mídias tradicionais, como o rádio e a televisão, costumam respeitar códigos de ética nos quais se encontram sérias advertências sobre o poderoso instrumento da publicação de informação e de opinião. Hoje, com o advento das novas mídias, essas, sem quase nenhuma regulamentação, jogam pelos ares certos conceitos e colocam instituições e pessoas em caixotes muito pequenos, trazendo sempre algum prejuízo. A Igreja Católica tem sido uma vítima dessa história. Basta um fato isolado para se fazer juízo de toda instituição e carimbar uma pessoa com um conceito distorcido. É uma pena que isso aconteça. E do mesmo modo, se poderia dizer de outras igrejas, quando o publique-se de quem não pensa na honra das pessoas começa a valer mais do que qualquer outra coisa. Para conversar sobre a presença da igreja, tanto na mídia tradicional como nas novas mídias, convidamos a jornalista Cacilda Medeiros, uma extraordinária profissional que trabalha na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Cacilda Medeiros formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é militante pastoral da comunicação e se destaca no grupo de comunicadores católicos do Brasil. Cacilda viveu de perto uma situação em que seu arcebispo, Dom Jaime Vieira, foi personagem de uma situação que viralizou na internet. E por isso mesmo, ela sabe as consequências reais de publicações na mídia que acabam por prejudicar as pessoas e a instituição. Cacilda, é um prazer receber você no programa Parlatório. Muito obrigado por ter acolhido o convite para conversar conosco. Eu sei que não vale a pena resgatar uma situação desagradável vivida no seu trabalho, mas eu começo só pedindo a você que nos diga o quanto uma informação descontextualizada faz mal à imagem de uma pessoa e da igreja, a partir daquele vídeo que viralizou, mostrando que o arcebispo de Natal teve dificuldade para entender do que se tratava uma determinada transmissão. Seja muito bem-vinda. Olá, Padre Rafael, que alegria estar aqui nesse programa, né? Que eu sei que é um programa, o Parlatório é um programa de muita audiência. Sempre que eu posso, eu gosto de assistir, né? Nos domingos à noite, e nunca nem imaginei que poderia ser uma das convidadas para o programa. Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no Parlatório com o senhor. Pois bem, né? No início desse ano de 2021, nós tivemos esse episódio de um vídeo do nosso arcebispo, um vídeo descontextualizado, diga assim, foi um recorte, né? Um fragmento dentro de um outro contexto que alguém, talvez de má fé mesmo, né? Soltou nas redes sociais e aí viralizou. E é interessante, padre, que eu, Cacilda, né? Eu sempre que eu via algum vídeo, sempre que eu vi, né, algum vídeo, alguma foto, alguma notícia, que as pessoas faziam muitas críticas a alguém, né, esses vídeos que viralizam, eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa, né, assim, eu sempre me coloco e sempre me pergunto, será que o contexto, será que isso é verdadeiro, né, qual será que foi o contexto de tudo isso? Pois bem, né, então eu vivi de perto essa situação aqui em Natal, em fevereiro desse ano, quando o vídeo do nosso arcebispo, Dom Jaime, viralizou. Ele estava numa festa de padroeiro e foi pego de surpresa lá pelos meninos da Pascom que queriam entrevistá-lo e
por determinado momento, ele disse que não queria, né? Já tinha falado tanto durante a novena, né? Não queria a entrevista, e aí viralizou, enfim, né? O nosso arcebispo, ele foi, usando a palavra da moda, cancelado, né? nas redes sociais, naquele momento. Então, eu vejo assim como que perigo grande as redes sociais, não as redes, a ferramenta em si, mas as pessoas que manipulam as redes, que perigo grande é colocar um vídeo, uma foto, um texto, seja o que for, de forma descontextualizada e muitas vezes sem conhecer a verdade. Né? Desconhecem a verdade e saem simplesmente criticando, acabando com a pessoa. Então, acho que fica também uma lição para nós, da igreja ou da sociedade mesmo, né, de como a gente precisa ter cuidado com as redes sociais. Hoje a gente vive sendo filmado, né, em todos os lugares. É muito comum você ver a plaquinha, né, sorria, você está sendo filmado em ambientes, em lojas, em consultórios médicos, mas isso também se tornou uma realidade presente na nossa igreja. As missas hoje, a maioria das missas hoje são transmitidas pelas redes sociais. E aí também se torna que a gente tenha cuidado com o que fala, como se comporta. E os agentes da pastoral da comunicação, que geralmente são quem faz essas transmissões, também precisam estar muito atentos àquilo que vão colocar no ar, certo? Então, eu vejo assim, é um risco, as redes sociais por si só são boas, né? Foram criadas para o bem, mas infelizmente quem as manipula, muitos usam de má fé para denegrir a imagem de alguém. Cacilda, você acha que a presença da Igreja Católica na mídia em geral é positiva? E o que isso ensina para quem trabalha nesse campo nas dioceses do nosso país? Olha, eu vejo, de um modo geral, eu acho que é positivo sim, né? A presença da Igreja Católica na mídia é positiva sim. E eu vejo assim, né? Existem os dois tipos de mídia, né? Em relação à Igreja. Existe a mídia interna, a nossa Igreja Católica, ela tem essa preocupação em usar os meios de comunicação. Os próprios documentos da Igreja, desde o Intermirífica do Concílio Vaticano II, na década de 60, alerta a Igreja e pede que a Igreja use os meios de comunicação para a evangelização. E aí a Igreja, nós temos aqui na Arquidiocese de Natal, por exemplo, nós temos um jornal que hoje é revista, que iniciou em 1935. Nós temos a rádio da Arquidiocese, que completou 63 anos agora em agosto, no mês de agosto, é 10 de agosto. Então, a própria igreja, ela possui seus meios de comunicação e usa para evangelização, para informação, para entretenimento também. E existe a mídia secular, né? As TVs, os rádios, jornais, portais de internet, que são de terceiros, né? E que muitas vezes abrem espaços para a nossa igreja. Lógico que há aqueles meios que também gostam de noticiar o negativo da igreja. A igreja é formada por homens e mulheres, né, normais, que também cometem seus pecados, e às vezes a imprensa usa de falhas humanas para denegrir a igreja. Mas, de um modo geral, eu vejo como positivo, né, uma presença bem positiva. Você participa do movimento de profissionais de jornalismo que trabalha para a igreja e sabe o quanto é exigente esse trabalho. Eu te pergunto, como é colocar pautas da igreja nas mídias? Sabe, padre, o senhor mais do que ninguém, né, sabe que a igreja, ela goza de um respeito, né, diante da sociedade. Hoje, apesar de termos tantas denominações religiosas e as pessoas têm tantas opções, né, de formas de praticar a fé, mas a Igreja Católica, por sua história, por seu trabalho, né, ao longo dos anos, ela goza de muito respeito diante da sociedade. E eu acho que isso ajuda a igreja, a se colocar também, tem um espaço na mídia. Eu vejo assim, aqui pela Arquidiocese de Natal, pegando o exemplo nosso, nós não temos dificuldades de
de colocar notícias na imprensa, de um modo geral. Talvez a gente ainda peque um pouco de não mandar mais notícias, mais pauta, né? De procurar ser mais presença. Porque eu vejo que a igreja, dioceses, paróquias, a gente encara muita notícia como, digamos assim, resumida, a festa de padroeiro, né? Vai acontecer a festa do padroeiro, da padroeira, então vamos mandar para a imprensa. Mas a nossa igreja ela é muito rica de uma ação social, daquilo que faz valer, que muda, que modifica a vida das pessoas, né? Que ajuda as pessoas. São ações com idosos, com crianças, com jovens, tantas ações sociais, solidariedade, que trabalham com a dignidade humana que a nossa igreja faz, e essas, às vezes a gente deixa escondidinho lá e esquece de colocar na mídia. Mas eu acho que a gente tem espaço, sim. O Brasil tem metade da população que professa o cristianismo na Igreja Católica. Esse dado ajuda na comunicação que as dioceses fazem quando precisam falar dentro dos meios de comunicação? Ajuda com certeza, padre, na minha visão. Como eu já havia comentado em alguma das perguntas anteriores, acho que a nossa Igreja Católica, pela história que ela tem, né, pelo tempo, né, pelos tantos anos que a Igreja Católica tem, pelo trabalho de respeito, ela é uma instituição que passa muita credibilidade ainda, né, para a sociedade. E eu acho que isso também ajuda a ser presença nos meios de comunicação, a ser presença na sociedade. A gente vê assim, o bispo, os padres são convidados muitas vezes para eventos civis, militares, né? Então, tudo isso mostra a importância que a Igreja Católica tem diante dos outros segmentos e da imprensa, né, da sociedade. E isso, claro, ajuda a gente se fazer presente. Eu vejo assim que muitas vezes nós somos procurados pela imprensa aqui, a gente gostaria que o arcebispo desse opinião sobre determinados assuntos. E são assuntos que não são diretamente ligados à igreja, mas são assuntos que são ligados à vida da sociedade, né, que mexem com a sociedade, mas que a imprensa quer ouvir a presença, quer ouvir a opinião da igreja, né, a voz da igreja. Acho que exatamente por isso, por ser uma instituição que passa credibilidade. Cacilda, como você nota a participação das mulheres na comunicação profissional e naquela não profissional nas comunidades da igreja? Olha, eu acho que a presença da mulher na igreja, ela é muito forte, graças a Deus, né? Claro que nós ainda temos como em qualquer lugar da sociedade, né? Ainda temos aquela história da discriminação feminina, né? Da mulher nos ambientes de trabalho, que a mulher muitas vezes não pode ocupar ou não é colocada no lugar de chefia, que o salário é menor do que o do homem, que tanto se discute na sociedade. Mas na igreja e na comunicação, veja assim, pelos agentes da pastoral da comunicação, nós temos uma boa representatividade feminina, né, de coordenador, que assumem coordenações paroquiais, diocesanas da comunicação. Por exemplo, aqui em Natal, eu estou na função de coordenadora do setor de comunicação da Arquidiocese. E até, a gente comentando aqui, foi até que do lado positivo, porque, infelizmente, essa função de coordenação do setor de comunicação, de um modo geral, nas dioceses, ela é muito feita por padres, né, ou então por homens. Ainda temos poucas mulheres, né, dessa função que eu estou hoje. Mas se você pegar de um modo geral, eu vejo a presença assim, marcante e importante, né, da mulher na igreja. Eu sei que você atua também no rádio. Esse é um veículo que a igreja no Brasil tem feito um uso constante e é muito interessante observar esse trabalho. Como você, Cacilda Medeiros, trabalha e avalia aquilo que se faz no rádio pela igreja? Olha, Padre Rafael, a Arquidiocese de Natal,
a Rádio Rural de Natal, que hoje é 91.9 FM, ela tem uma história muito marcante para a gente e para além da igreja, né? E além do território da arquidiocese. Sei se o tempo permite, mas eu vou tentar ser bem objetiva. Nós aqui na década de 50, né, a região Nordeste, ela sofria por a situação de pobreza, né? O índice de analfabetismo era muito alto aqui na região Nordeste. E naquela época, o bispo auxiliar de Natal era Dom Eugênio Sales, que depois foi arcebispo do Rio, cardeal do Rio, faleceu em 2012. Mas Dom Eugênio Sales era daqui do Rio Grande do Norte e era bispo auxiliar de Natal na década de 50 e 60, início da década de 60. E Dom Eugênio muito preocupado com a situação, diversa situação de pobreza, de analfabetismo, as comunidades interioranas que não tinham acesso à escola, as crianças e adultos também não tinham acesso à escola. Dom Eugênio conheceu uma experiência da rádio Sutatensa, no interior da Colômbia, que era uma rádio voltada para a educação. E ele foi até a Colômbia para conhecer essa experiência e voltou empolgado para instalar aqui em Natal uma rádio que tivesse esse objetivo, essa missão, de ensinar a ler, escrever, a contar, noções de direito, né, de cidadania. E ele conseguiu, né? Em 10 de agosto de 1958, ele conseguiu inaugurar a emissora de educação rural de Natal. Aí você diz assim, como de educação rural, né? Rural, zona rural, né? Interior, se a rádio ficava na capital. Mas naquela época Natal era uma cidade muito pequena. E a rádio, ela abrangia as cidades mais próximas. E foi aí que nasceu a rádio rural, com ela as escolas radiofônicas. Então, milhares de pessoas, e eu falo disso assim com muita paixão e com muita alegria, porque o meu trabalho final do curso de jornalismo foi exatamente sobre essa história, né? Então, milhares, centenas de pessoas foram alfabetizadas, aprenderam a ler, escrever, a contar através das aulas que eram ministradas na escola, na rádio, né? Tinha um monitor que se reunia juntava aquelas pessoas na casa deles com um rádio e elas ouviam a aula e ali iam aprendendo a escrever, a ler, certo? E aí as escolas radiofônicas, depois, foi aos 58, depois a Diocese de Caicó e a Diocese de Mossoró, aqui também no Rio Grande do Norte, conseguiram instalar suas respectivas rádios rurais, de Caicó e de Mossoró. Depois nasceu também Petrolina, Pernambuco e Santarém, no Pará. São todas rádios que ainda estão em atuação até hoje. E a partir da experiência das escolas radiofônicas, surgiu o movimento de educação de base, o MEB, que completou 60 anos este ano, de 2021. O MEB ele foi criado pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com o Ministério da Educação. E claro que hoje o contexto é outro, né? Já não precisa mais ter as aulas através do rádio, já existem as escolas convencionais, mas a rádio, ela continua sendo presença na vida das pessoas. Na nossa rádio, ela continua sendo presença através dos programas religiosos, né, da parte de evangelização, mas também dos programas jornalísticos e do entretenimento, né, de levar um pouco de alegria e de lazer para as pessoas. Nós começamos a conversa falando de problemas da imagem da igreja na mídia e eu gostaria de voltar nisso. Você tem acompanhado a evolução do uso das mídias sociais pela igreja? O que é que você pensa desse trabalho? Olha, eu acho que as mídias sociais e as mídias digitais, né, chegaram para ficar e a igreja, ela está usando bem os meios de comunicação, né, digitais. Eu lembro que logo no início, quando surgiu um pouco a internet, assim, ainda de forma bem tímida, se usava o site de forma muito amadora, aquela coisa assim estática. Depois foram aparecendo os blogs, depois foram aparecendo as redes sociais. E agora, com essa pandemia, a igreja acho que se tornou presença mais do que nunca, né? Cresceu muito a presença da igreja nas redes sociais. Isso é bom, claro, né? Assim, eu acho que precisa uma atenção grande dos padres, das coordenações diocesanas de pastoral da comunicação, para com os agentes da PASCOM, né? Aqueles que vão
realmente utilizar as redes sociais em nome da igreja, em nome da paróquia, em nome da diocese, para que se faça um trabalho bonito, né, bem feito, não colocando qualquer coisa, publicando qualquer coisa, mas um trabalho bem feito que atrai as pessoas. E de alguma forma, eu acho que a igreja tem feito bem esse trabalho, sabe, de se preocupar, de formar os agentes da pastoral da comunicação e os próprios padres e os seminaristas para utilizarem bem essas ferramentas digitais que estão aí gratuitamente à nossa disposição. E que hoje hoje a gente pode dizer que elas até já são muito populares, né? Massificou o uso das mídias digitais. Eu sei que um dos temas que você se empenhou em divulgar tem sido a história dos mártires aí do Rio Grande do Norte. Como está hoje esse trabalho? Você acha que o Brasil já conhece bem esses mártires da igreja? Olha, Padre Rafael, né? Assim, resumindo, porque talvez nem todos que estejam acompanhando a gente aqui conheçam a história dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, os protomártires do Brasil, como assim os chamou São João Paulo II, na época da beatificação. Eles foram martirizados aqui no Rio Grande do Norte em 1645 e foram beatificados por São João Paulo II na Praça São Pedro, lá no Vaticano, no ano 2000, 5 de março de 2000, e canonizados pelo Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017. Né? Eu tive a alegria de poder participar da cerimônia de canonização em 2017, lá em Roma. Fui acompanhar nosso arcebispo, Dom Jaime, uma celebração belíssima, quando o Papa Francisco canonizou nossos mais de 30 mártires potiguares. Nós nos empenhamos muito, né, em divulgar os mártires, especialmente na época da canonização, e hoje, sempre que possível, a gente vai divulgando a devoção aos mártires de Cunhaú e Uruaçu, santos mártires, né, os primeiros mártires da Igreja Católica, reconhecidos pela Igreja Católica no Brasil. Na época da canonização, a gente produziu, inclusive, uma revista mais histórica, né, falando da história dos mártires. Por sinal, ganhou uma das menções honrosas, né, dos prêmios de comunicação da CNBB. E de lá para cá, a gente tem sempre trabalhado na divulgação da devoção aos santos mártires. A gente sabe que, diante desse Brasil imenso, é difícil até as pessoas saberem, e assim, nós já temos, pelo menos, beatos, né, vários beatos. Temos a Santa Dulce dos Pobres, com sua história belíssima, né, uma santa que viveu nos tempos atuais, que muitas pessoas a conheceram em vida, e outros tantos, Santo Frei Galvão e outros tantos beatos que nós já temos no nosso Brasil. Mas, aos poucos, os mártires vão sendo reconhecidos também pela sua história. A história deles está muito ligada à história do Brasil, na época da presença do calvinismo aqui no Rio Grande do Norte, na região Nordeste. Agora, né, nesses dias mesmo, nossa arcebispo recebeu uma equipe de uma TV católica, né, que veio fazer uma matéria aqui sobre os mártires, de um portal de notícias que trabalha com turismo de São Paulo, também esteve aqui recente para conversar com o nosso arcebispo sobre a história dos mártires, e assim a gente vai divulgando. Até aproveito para convidar você que quer vir, que vem conhecer o Rio Grande do Norte, vem passear em Natal, que não deixe de visitar as comunidades de Cunhaú. Lá ainda nós temos a capelinha que estava lá, que foi a testemunha, né, do massacre, no dia 16 de julho de 1645, a capelinha ainda está lá, a comunidade de Cunhaú, no município de Canguaretama, uma cidade que fica a torno de 100 quilômetros de Natal, e a comunidade de Uruaçu, que onde aconteceu o segundo massacre, fica aqui na região metropolitana de Natal. Lá também tem um monumento pronto, aberto para receber os visitantes que vêm conhecer a história dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Aqui nós sempre terminamos, Cacilda, a nossa conversa com os nossos convidados, pedindo que eles comentem uma citação que nós apresentamos. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Emérito Bento XVI, na mensagem dos comunicadores que ele fez em 2013. Abre aspas.
O desenvolvimento das redes sociais digitais que estão a contribuir para a aparição de uma nova ágora, de uma praça pública e aberta onde as pessoas partilham ideias, informações, opiniões e podem ainda ganhar vida novas, relações e formas de comunidade. Fecha aspas. Esse trecho, né, é da mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações de 2013, né, quando o tema daquela mensagem, ele falava, deixa eu só falar aqui, né, portais de fé, portais de verdade e de fé, né, portais de verdade e de fé, as redes sociais, as mídias digitais como portais de verdade e de fé. Então, quando eu vi quando o senhor falou desse fragmento aí, desse trecho, eu lembrava de outra citação, ou de outro documento, né? O documento é Etatis 9, de 1992, do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, que ele falava que o primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, né? Eu acho que esse trecho da mensagem de Bento XVI foi inspirado, talvez, nessa frase, né, desse trecho do Etatis 9, de 1992. Primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, né, que transforma o mundo numa aldeia global. Porque hoje acho que a gente não vê... Hoje as barreiras da distância acabaram. O que acontece lá no Japão ou nos Estados Unidos, a gente sabe, assim, questão de segundos, de minutos, né? Então, às vezes, alguém, amigo nosso, parente, vai morar em outro país e até parece que ameniza a saudade, porque se tem a oportunidade de ter um contato direto, de ver a pessoa, mesmo que seja através de um vídeo, né? Ver qualquer hora, se quiser. Então, essa nova ágora, né? Essa praça pública que foi nos proporcionada pelos meios de comunicação. E aí, como dizia o tema da mensagem, né, os portais de verdade e de fé, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Você sabe que numa praça pública acontece de tudo, né? Acontece o bom, acontece o ruim. As notícias boas circulam ali, mas também os boatos, as fake news circulam ali naquela praça também. Então, cabe a nós, eu acho que cabe a nós, cristãos, católicos, ter esse discernimento de usar essas mídias digitais, seja para o bem ou seja para o mal. Cacilda, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Padre Rafael, muito obrigada. Foi uma alegria poder ter participado aqui do Parlatório, né? Um programa que eu admiro, que eu acompanho. E o senhor sabe também que eu tenho grande admiração, um grande carinho pelo senhor. Nós nos conhecemos pessoalmente, né? Já há um bom tempo, de quando o senhor foi assessor de comunicação da CNBB, né? Participamos de alguns encontros juntos organizados pelo senhor. Sabe né, do meu carinho, da minha estima por sua pessoa. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e estamos aqui à disposição. Agradeço também a você que esteve conosco durante essa conversa no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.